Olá, meus amigos, bem-vindo ao Jogada Ensaiada, podcast onde eu, Daniel Donadil de Mello, converso com João Ricardo Kozak sobre temas em psicologia do esporte. Hoje vamos falar sobre as finais da Champions League e o comportamento e o emocional dos atletas envolvidos. Vamos abrir o jogo. João, então hoje a gente vai falar das semifinais da Champions League. Tivemos aí duas viradas incríveis, um teste emocional para os atletas e também para a torcida, para todo mundo que está assistindo, para narradores. O que é que precisa para um atleta conseguir fazer uma virada como essa, ficar concentrado como eles conseguiram, tanto o Ajax quanto o Barcelona, que perderam, quanto o Liverpool e o Tottenham, que ganharam? Meu caro Daniel Mello, um abraço aos amigos ouvintes do nosso Jogada Ensaiada. A gente, na verdade, teve uma aula, essa semana, que foi uma aula sobre resiliência aplicada ao futebol, e vale dizer, a gente está falando dos times ingleses, e essa final que vai acontecer lá em Madrid, no novo estádio, se eu não me engano, o novo estádio do Atlético de Madrid, e vai parar a Inglaterra, vai parar todo o país. Com certeza. Vai parar a Inglaterra. Eu queria também, obviamente, dentro desse tema, fazer as honras do Fluminense, do treinador e psicólogo Fernando Diniz, que ao perder de 3-0 conseguiu virar a partida para 5-4, e fez verdade. Acho que essa semana, Daniel, é a semana que alguma coisa o futebol está querendo dizer, ou talvez alguma coisa que a gente já diz há algumas décadas, mas que o futebol agora, na prática, está querendo mostrar, meu caro Daniel Mello. Pois é, tivemos viradas incríveis, é verdade, a virada do Fluminense também foi espetacular. Então a gente está vendo exemplos de resiliência mesmo, de superação desses atletas. E ao mesmo tempo, do outro lado do campo, a gente tem times que estão permitindo de uma certa forma essas viradas, Seja por uma falta de controle emocional, seja por sofrer a pressão e não saber como lidar com essa pressão. Mas fato é que eles não estão sabendo segurar o jogo, fazer o jogo deles, estão sendo pressionados. O Ajax começou muito bem o jogo, marcando ali 2-0, parecia um jogo resolvido, emocionalmente estava bem, os jogadores estavam bem. Depois da virada de tempo, o Tottenham voltou tão mexido que a sensação era que se continuasse o jogo iam ter mais gols. O Lucas Moura, nossa senhora, não sei nem o que falar sobre ele. Conseguiu marcar 3 gols no jogo. Mas assim, um exemplo de superação incrível de um jogo que vira o tempo com o time precisando fazer 3-0 e o atleta ainda tem a capacidade de voltar motivado. Tem um belo trabalho emocional por trás disso tudo, hein? Sem dúvida. E nesses 4 times, que estavam aí, que fizeram a semifinal da Champions esse ano, a gente sabe que há trabalhos importantes no campo da psicologia, e nós conhecemos uma equipe da Inglaterra no seminário de futebol que tivemos o prazer de participar aqui na Universidade de São Paulo, Verdade. E na USP pudemos conhecer um pouco da mentalidade, e de como eles trabalham essa parte da preparação psicológica. Inclusive a própria seleção da Inglaterra tem uma equipe de profissionais, e somente dessa forma eu acredito que seja possível você poder passar aos jogadores individual e de uma forma coletiva ao grupo alguma noção de resiliência que passa indubitavelmente pela questão do autoconhecimento, da autoestima, do autoconceito. Você está numa semifinal de Champions League e conseguir o que conseguiram Tottenham e Liverpool, Daniel, é uma questão que precisa ser estudada. Eu imagino que o Paris Saint-Germain deva estar se arrependendo até a última gota por conta
do Lucas, Nossa, né? E se diz certeza, muito por aí, que o eterno menino Neymar não queria, né? Ou pediu o afastamento do Lucas, e hoje ele é finalista da Champions League, enquanto o menino eterno Peter Pan, nosso eterno Peter Pan de chuteiras, né? Com certeza já definiria Nelson Rodrigues se estivesse entre nós, né? Deve estar lá amargando todos os escândalos, né? Depois aquele soco no torcedor, e aí depois o que vem se revelando depois daquilo, enquanto o Lucas está brilhando na final da Champions League, né? E você imagina só se ele vai para a final da Champions e tem o mesmo nível de destaque que ele teve na semifinal. Ele entra como concorrente direto para a Bola de Ouro. Porque a gente sabe o peso que a Champions League tem na escolha do melhor do mundo. E aí desequilibra um pouco a balança brasileira, que todo mundo acreditando que o próximo melhor do mundo brasileiro, sem dúvida nenhuma, é o Neymar. Daniel, mas eu acho que desse jeito vai ser complicado ter o Neymar como melhor do mundo, não só fora de campo, como dentro de campo também. Sim. Ele está, né, anos-luz distante do futebol que a gente se acostumou a acompanhar, o Neymar, né? E acho que ele vai, se ele não se reinventar, ele vai acabar descendo cada vez mais de nível, né? Do Paris Saint-Germain vai acabar ir para uma equipe de menor expressão, até o caminho que a gente sabe, passando pelo Kuwait, China, Japão, Estados Unidos, e aí vai ser a carreira do Neymar, né? É uma pena, mas eu acho que a gente pensar em Champions League, de fato, hoje, é a gente poder conversar e poder refletir, quando é sempre dito, né, nos encontros de psicologia do esporte, que a base da preparação esportiva deve passar obrigatoriamente por uma boa preparação psicoemocional. E as equipes, as 4 equipes, não interessa aqui, o próprio Barcelona, o Ajax. O Ajax eu estive lá 2, 3 anos atrás e visitei toda a dependência da Arena de Amsterdã e pude conhecer o psicólogo-chefe que trabalha lá as categorias de base, e tem o profissional o profissional psicólogo que trabalha no profissional também, né? Eles têm uma valorização, os holandeses, pelo trabalho psicológico que é incrível, né? Então não é porque uma derrota como essa invalida o trabalho, muito pelo contrário, as 4 equipes, né, tanto o Barcelona como o Ajax e os finalistas, têm em seu corpo técnico, né, profissionais da área da psicologia do esporte, e certamente em momentos como esse, né, principalmente, fazem toda a diferença, né? Claro, e realmente a derrota não invalida nada, né? O time do Ajax é um time espetacular, é uma pena realmente que não tenha ido para uma final. Claro que o jogo foi justíssimo, né? Acho que o jogo aconteceu o que teria que acontecer, mas foi um espetáculo o Ajax em campo durante toda a Champions League, mostrando a importância desse trabalho, o quanto eles estavam fortes emocionalmente, o quanto eles conseguiram superar outros times de gigantes, né? Gigantes na Europa, e chegar numa semifinal do jeito que chegaram. E eu lembro que você falando agora dos psicólogos da Inglaterra, eu lembro da reunião que a gente fez com a psicóloga de goleiros do Manchester United. Primeiro que foi incrível saber que no Manchester United eles têm uma psicóloga só para os goleiros, né? Só especialista no treinamento dos goleiros. E para eles é muito estranho saber que a gente não tem isso aqui, ou seja, supostamente o país do futebol não tem uma preparação mental, e sendo que lá não só eles têm um psicólogo, mas eles têm todo um departamento de psicólogos especializados em áreas diferentes, em treinamentos diferentes, e para a base, para o profissional, de maneira completamente dividida, né? Isso é muito interessante. Eles têm uma preocupação imensa na formação de atletas e também nos desafios, né, que o alto rendimento oferece
na parte psicológica, na parte do equilíbrio emocional, né? Eu lembro também muito bem essa psicóloga que trabalha, né, provavelmente ainda está lá, com os goleiros do Manchester, faz lembrar aquela ideia até no plano tático e técnico de treinadores que são especialistas em defesa, outros no meio campo e outros do ataque, né? São especialistas, Sim. São técnicos, né? Especialistas, e assim como tem os treinadores na parte tática técnica, também na Inglaterra há psicólogos, e acho que o goleiro, sem dúvida nenhuma, é uma posição que exige um cuidado a mais, não só na parte do equilíbrio psicológico, emocional, mas também toda a parte neuromotora, toda a parte das respostas, né, e da cognição, da compreensão da partida, da parte espacial, na hora do pênalti, né, o seu doutorado foi todo sobre essa questão da ansiedade da cobrança de pênaltis, então a gente sabe que é um momento muito importante e que a figura do goleiro, o papel que ele desempenha, o significado disso tudo e tudo que é de fato envolvido no comportamento do goleiro, entendem os ingleses, Daniel, que merecem um profissional que lide apenas com essas questões e com esses fatores, assim como tem outros profissionais da área da psicologia atuando com os atletas das outras posições. Sem dúvida, claro. É um avanço, né? E pensar aqui que a gente vai entrar numa Copa América, que certamente vai ser o divisor de águas da continuidade ou demissão do treinador Tite, e o próprio Edu Gaspar também já disse que está fora da seleção após a Copa América, então parece que agora um novo tempo vai ser iniciado, né, na CBF, na seleção brasileira, e a gente espera que tenha um pouco mais de modernidade nessa concepção dos aspectos psicológicos, né? Claro. Espero que o Tite ou o próximo treinador, a gente não sabe o que vai acontecer pós-Copa América, né? Se abra para um trabalho moderno de psicologia do esporte, né? Porque realmente, imagina, o Edu Gaspar vai sair da seleção brasileira para ir para o Arsenal. Será que eles não têm um trabalho psicológico no Arsenal? Com certeza tem. Então, se ele vai aceitar trabalhar com uma equipe, com um departamento de psicologia, com diversos psicólogos lá no Arsenal, o porquê que isso não pode ser feito na seleção brasileira? Que tipo de preconceito bobo é esse com o trabalho psicológico, com treinamento mental, dentro de uma seleção brasileira? Né? Como você estava falando, os próprios psicólogos esportivos ali dentro do clube podem se especializando em treinamentos diferentes, né? O próprio goleiro, num pênalti, o tempo de reação dele pode ser treinado um monte de aspectos de percepção visual, pode ser treinado um monte de questões sobre posicionamento de olhar, redução de ansiedade, treino de atenção. Imagina, são tantas as coisas que a gente tem para oferecer para um goleiro ou para o atacante que vai cobrar o pênalti, enfim, que o trabalho dentro de uma seleção brasileira, ele é de extrema importância. E além do que, Daniel, tem a questão da pressão, tem a expectativa, tem a desconfiança, né, do público como um todo, porque essa seleção brasileira que não ganha nada já há bastante tempo, né, uma Copa do Mundo já está bem distante. E a Copa América no Brasil, né? E a Copa América aqui, então, a pressão vai ser ainda maior, né? E muita gente sabe ali que se não houver uma boa ou boas apresentações na Copa América, né, o emprego de muita gente na CBF está em risco. Então, a gente lamenta, né, demais saber que parece que desconhecem, né, ou têm preconceito ou pensam diferente a questão da possibilidade de um trabalho psicológico. E aí, partidas brilhantes, partidas majestosas, né, que a gente acompanha, como essas semifinais, e que mostram todo o preparo, né, das equipes, toda a capacidade de resiliência, toda a capacidade de ação e de reação, porque tem a ação dos atletas para conseguir construir o placar, e também tem
a capacidade de reação daqueles que conseguiram a reviravolta no placar, né? Claro, então eu acho que claro. a gente tem uma aula, né? Todo ano a Champions eu entendo como uma das grandes universidades para o futebol brasileiro, mas universidades essas que parece que por aqui não se aprende nada, né? Ou quando aprende coisa errada, né? Então a gente precisaria estar mais atento, falar mais, canais como esse que a gente tem aqui do Jogada Ensaiada, para alertar e despertar sobre possibilidades de comportamento que parece que o futebol brasileiro ele desconhece totalmente, né? Aí vem um alento, claro, quando acontece uma partida como aquela do Fluminense, a gente vê casos raros, assim, uma vez a cada 5 anos acontece alguma coisa, quando numa Champions League você vê nas 2 semifinais, no mesmo campeonato, 2 equipes do mesmo país demonstraram uma resiliência que é, assim, merecedora de um título, né? Sim, sim, e mesmo nas quartas de final, né, a gente teve partidas espetaculares também, com resiliência, mostrando o próprio Ajax, né? E o Ajax, com esse preparo todo, tem brasileiros ali. Hoje o Ajax sentiu muita falta do David Neres, que brilhou muito no São Paulo por, sei lá, nem lembro quanto, mas uns 2 meses. Brilhou por muito pouco tempo, né, no profissional de São Paulo, e rapidamente foi vendido para o Ajax. Eu vi a notícia de que o Manchester United ficou indignado de não ter conseguido David Neres, e recentemente, inclusive, também eles queriam o Lucas, então eu imagino que a indignação seja ainda maior. Só que o trabalho psicológico feito no Ajax, olha só como deixou o time extremamente preparado para essas decisões. Claro que são 2 times extremamente fortes, e aí resolveram nos detalhes ali, né? Em que os 2 times muito bem preparados emocionalmente, muito bem preparados fisicamente, tecnicamente, taticamente, como deve ser uma competição do nível da Champions. Só que a Copa do Mundo ou a Copa América, como vamos ter, também poderíamos ter o mesmo nível de preparo técnico, tático, físico, psicológico. E no nível de preparo tático, pelo menos, o Tite faz o trabalho dele, né? O nível de preparo técnico, os atletas vêm dos clubes muito bem preparados, e o nível psicológico, aí não tem trabalho nenhum, né? Porque os atletas até podem vir dos seus clubes com trabalho emocional, mas na seleção brasileira é completamente outra coisa, é outro ambiente, é outro histórico, como você falou, a gente vem de um histórico de derrotas em todas as competições importantes, desde o quê? Desde 2002, né? Então a gente teve ali vitórias em Copa América, tivemos vitória na Copa das Confederações, no Brasil, em 2013, mas são competições muito menores que a Copa do Mundo. E agora que vai ter uma Copa América aqui no Brasil, vai ser mais pesado. Então, a gente vem de diversas derrotas e vamos ter pressão sim. O primeiro jogo vai ser no Morumbi. O segundo jogo, se não me engano, vai ser na Fonte Nova e vai finalizar a primeira fase na Arena Corinthians. Pode ter certeza que vai ter pressão. Vai ter pressão no Morumbi, sempre tem pressão. Na Fonte Nova, normalmente tem um pouco menos, né? Mas vai finalizar na Arena Corinthians também com a pressão paulista. Pois é. E aí, depois o pessoal reclama, né? Hoje ainda eu conversava com um colega falando como os treinadores, né, nesse país, eles resolvem com uma facilidade incrível, né, o problema de uma má performance. Basta eles dizerem que o problema foi emocional e parece que tá tudo resolvido. E a gente lamenta muito porque a falta, né, a falta de uma possibilidade maior de compreensão dos fenômenos, né, esportivos, não só de identificar que uma equipe vai ter um problema seríssimo em termos de pressão, em termos de ansiedade, em termos de cobrança, como também o que fazer para poder dar conta dessas demandas. Exatamente, né? Que isso parece que é a piada pronta, né? Que é o negócio assim, olha, a gente está vendo que vai ter pressão, todo mundo sabe que vai ter pressão, então o que fazer com isso? Bom, o que fazer com isso ninguém sabe. Né? Só que a gente sabe, assim, toda a área da psicologia do esporte sabe o que fazer com isso. Só que eles não sabem.
Então, exatamente. Eles não sabem, eles até conseguem, às vezes, identificar, né? Eles até identificam, mas é muito raro que eles consigam, de alguma forma, falar, bom, a gente vai ter um campeonato importante, um campeonato que vai mobilizar a parte psicológica, a parte emocional, então vamos atrás de um trabalho, né, para poder fortalecer os atletas. E, na verdade, vamos, de novo, penar, né, num campeonato que vai ser um campeonato certamente com um nível técnico mais elevado, né, a se contar com as equipes que vão estar aqui, até a própria Venezuela, que vem crescendo o futebol ano após ano. Agora não sei com essa situação do país como é que eles vão vir, mas de toda forma muitos jogadores já estão na Europa, já evoluíram bastante. É um campeonato difícil, é um campeonato duro. Sim. É um campeonato, né, com muita catimba. A gente não vê essas catimbas sul-americanas, salvo algumas exceções nos jogos da Champions League, mas aqui na Copa América certamente vai ter muita catimba. E de novo eu digo, né, a pressão por um título para a manutenção do cargo do Tite, caso contrário, certamente vai ser o fim, né, de uma passagem que, ao meu ver, era muito promissora. Eu achei que o Tite pudesse virar um pouco a página do futebol brasileiro, mas bastaram 3 ou 4 meses realmente para essa esperança ir por água abaixo, Daniel. Eu confesso que eu também estava muito esperançoso com o trabalho do Tite. Estava muito esperançoso mesmo. Eu estava acreditando que ele ia dar essa reviravolta que a gente esperava, né? Por ser um cara muito diferenciado no futebol, por ter uma visão holística de um jogador, de conseguir entender que o jogador tem um aspecto emocional e que isso é extremamente importante. Eu acreditava que ele ia conseguir dar essa reviravolta. Eu não sei se não conseguiu por conta das pessoas que assessoram ele, né, que acabam barrando um trabalho sério de mental, psicológico, ou se por questões dele mesmo ele acaba que, enfim, não quis, né, um trabalho psicológico. A primeira fase aqui da Copa América, ela obviamente vai ter uma pressão muito grande, mas não é uma primeira fase tão difícil. É uma primeira fase que tem Bolívia, depois tem Venezuela e finaliza com Peru. Mas após isso, aí complica, porque aí o grupo vai cruzar. Não sei se cruza com o grupo B ou C, mas aí tem Argentina, Colômbia, Paraguai, Chile, Equador, tem até o Japão, né, que vem como convidado, e Uruguai. Enfim, são adversários que têm pressão, colocam pressão na seleção brasileira. E aí, realmente, como a seleção vai sem um preparo psicológico, a gente coloca isso numa roleta russa. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que o Brasil vá bem, pode ser, mas o problema é que a gente não está controlando essa variável. Eu me sinto meio como se fossem os jogadores e assim, olha, a gente não sabe quem está preparado fisicamente, vamos ver. E aí a gente coloca no campo, se eles estiverem bem fisicamente, eles jogam bem. Se eles não estiverem bem, eles não jogam bem. Deixa isso ao acaso. É isso que eu sinto com a área psicológica aqui. Eles... vai como vai, né? Vai no jeitinho brasileiro, vai, né, como Deus quiser, né? Como falam muitos jogadores aí, né? Se ele pegou o pênalti é porque Deus quis, se ele não pegou o pênalti é porque Deus não quis. Então, eles ficam dentro de um senso comum, de uma representatividade social de discurso que a gente lamenta, e o quanto a ciência, a gente fala sempre por aqui, né? Quanto que a ciência fica distante, né? Mas em dias como os de hoje, né, que infelizmente são raros ou andam muito raros no futebol mundial, no brasileiro acho que mais, né, muito mais, a gente vê o Flamengo, agora acabou o jogo do Flamengo, o Flamengo conseguiu se classificar numa guerra lá no Uruguai contra o Peñarol, foi 0-0, com jogadores expulsos, briga, garrafada no campo e tal. E aí você vê, você pega 2 semifinais de Champions e você não vê nada disso, mas você vê uma necessidade, né, de uma reinvenção momentânea, né? Eu gosto desse termo. O time precisa, individual e coletivamente,
de um processo de auto-reinvenção emergencial e que tem dado certo. Não é o acaso que dá certo uma partida, na outra partida, nas quartas de final. Isso não é coincidência. Isso existe um trabalho, existe uma mentalidade, né? Existe toda uma preocupação em munir esses atletas de possibilidades outras, né? De variáveis que o treinador não é capaz de trabalhar, o preparador físico não é capaz de trabalhar. Então eles perceberam que o buraco é mais embaixo, Daniel, e que se eles não se moverem, o nível de competição lá, o caráter, né, da competitividade é muito grande, e para chegar num nível de semifinal, de final de Champions League, sem um trabalho bem fundamentado, sério, ético, científico, profundo, na parte psicológica, não tem como esse caminho ser triunfado com sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. E é curioso como a gente começa falando de Champions e a gente acaba parando na seleção brasileira, porque isso não é por acaso, né? Isso é a gente tendo o exemplo daquilo que dá certo, né? E passando para cá, para o nosso lado, para nossa região aqui, com vários exemplos daquilo que não dá certo, né? Então, uma nossa admiração pelos jogos da Champions. E eu acho que em todos os sentidos, porque eles têm, claro, os melhores jogadores, porque eles têm os nossos melhores jogadores, inclusive, né? Mas eles têm também as melhores preparações, incluindo as melhores preparações mentais, até porque aqui não há preparação mental na maior parte dos clubes e muito menos na seleção brasileira. Então acho que por isso a gente sempre acaba fazendo essa visita não programada ao tema seleção brasileira, né? Pois é porque, infelizmente, por aqui tem sido o anti-exemplo de tudo aquilo que a gente gosta de valorizar, né? De tudo aquilo que a gente entende como importante, e a gente, infelizmente, tem na seleção brasileira o que não se deve fazer, ou como não se deve fazer, desde 2002, aí lá se vão quase 20 anos, né? E Meu realmente Deus. parece que realmente a gente está parado no tempo. Já fomos ultrapassados por Bélgicas e Holandas e Franças da vida, e vamos continuar sendo ultrapassados porque, infelizmente, Daniel, nosso futebol ele é aquele carro, sabe, que tem potência no motor, mas tem combustível adulterado, pneu gasto e o escapamento, Daniel, tá mais queimado que não sei o que, meu amigo. Olha, é verdade, eu espero mesmo que as coisas consigam mudar. Vamos então, João, pro nosso último quadro aqui, o Bola Dividida? No Bola Dividida da semana passada, João, a gente jogou uma pergunta para os nossos queridos ouvintes sobre o VAR, né? E tivemos algumas respostas bem interessantes falando do VAR como, primeiro, assim, não tivemos nenhuma resposta contra o VAR em si, né? Todas as pessoas são completamente a favor do VAR, de ter o árbitro de vídeo mediando o jogo. Agora, diversas piadas sobre o tempo que demora, sobre realmente o anticlímax que causa, ou seja, o narrador grita o gol, comemora, e aí, volta tudo, não foi gol, né? Só que só sabe depois de 8, 9 minutos, isso realmente aconteceu. E aí agora a gente tem exemplos da Champions de que o padrão deles é deixar o jogo seguir, né? Aqui também seria, lógico, mas deixar o jogo seguir, faz o gol, e aí depois de cada gol aparece ali no cantinho da tela, né, avaliando o gol, mais rapidamente, às vezes, sei lá, em 1 minuto, 30 segundos ou menos, eles avaliam se o gol foi legal ou não e segue o jogo, né? Ou seja, o VAR não atrapalha, ele causa, logicamente, pode causar alguma frustração com gols anulados, deixa o atleta comemorar e depois anula, mas não depois de 8, 9 minutos, né? O pessoal está desconfiando. A situação nesse país está tão difícil, Daniel, que até do robô o pessoal está desconfiando, viu? É verdade. Então, meus amigos, agora a gente queria deixar para vocês uma pergunta. Vocês assistiram às semifinais da Champions? Vocês assistiram o jogo do Ajax e Tottenham, do Barcelona e Liverpool? O que é que vocês acharam? Quais foram as impressões sobre os emocionais dos atletas? Sobre os emocionais
inclusive do Messi, que pela primeira vez, eu acho, eu não me lembro de ter visto isso antes, o Messi, após o jogo, ele teve que ir sozinho para o aeroporto e acabou encontrando com alguns torcedores no caminho e perdeu o controle emocional ali, xingou torcedores, gritou. Então, para vocês que assistiram o jogo, mandem mensagem, entrem no site jogadaensaiada.blog.br ou acessem pelo YouTube, né, o canal do Jogada Ensaiada, deixe seu comentário, mande um e-mail para nós, que aí a gente vai trocando ideia na próxima semana. João, então, por hoje é só. Um grande abraço para você, um grande abraço para os nossos ouvintes. Valeu, Daniel. Um abração para você também. E vamos ficar de olho na NBA, que está aí nos playoffs. Jogos maravilhosos, séries impressionantes. A gente falamos hoje, né, de Champions League, então movendo um pouco para a NBA, que é um tema que a gente ainda vai tratar aqui. Sem dúvida. Né, o que há de melhor no esporte, né? O que há de melhor no esporte, da preparação esportiva, de performance, de ação e de reação também, que a gente fala bastante no plano emocional. Vamos ficar de olho no Kevin Durant, que para mim é um monstro dentro de quadra, o Steph Curry, a equipe do Golden State Warriors, a equipe do Houston, enfim, todos, né, que estão aí nesse momento, nessa fase final aí da NBA. Vale a pena a gente dormir um pouquinho menos, mas certamente a gente vai poder sonhar um pouquinho mais com tanta beleza que a gente vê na NBA. Forte abraço, Daniel, amigos do Jogada Ensaiada. Até breve.